Olá, pessoal, tudo bem? Vamos de live hoje sobre criança interior. Eu adoro esse assunto. Vou esperar aí o pessoal entrar. Tô aqui, ó. Não é sobre infantiloides interiores, tá? Oi, Suzy. Tô explicando que a live não é sobre infantiloides interiores, é sobre criança. Mas é que eu adoro esse boneco, eu trouxe ele aqui. Oi, Rose! Minhas bruxinhas, tudo presente, ó. Milena, boa noite. Tudo bom, pessoal? Então, hoje a gente vai falar sobre a criança interior. Carla, boa noite. Sobre como é esse processo, o que que significa isso, né? E como os florais podem ajudar a gente, né? A maioria das coisas que a gente passa, que a gente traz para o consultório, está ligada à nossa criança interior ferida. E aí tem pessoas que nunca trabalharam isso, né? Que são guiados por essa criança ferida, magoada, triste, a vida inteira, né? E hoje a gente vai ver que tem florais maravilhosos que nos ajudam nesse processo. Inclusive, eu comecei a. Oi, Marília, boa noite. Marta, tudo bom? Então, eu comecei a tomar florais por causa dessas questões da minha infância. E a grande maioria das pessoas que eu vejo no consultório, seus problemas atuais são questões mal resolvidas lá no início da vida, né? Sempre tem uma coisinha, um choro, uma mágoa, quando a gente pergunta como é que foi tua infância, como é que era o teu relacionamento com teus pais, que é uma coisa que a gente sempre pergunta na consulta. Tem gente que não quer falar, porque dói, né? E a negação, a colocar isso para baixo do tapete é um mecanismo de defesa para sobrevivência, né? Foi necessário, mas chega uma hora que a gente tem que encarar. Senão a gente vai ser sempre teleguiado e nunca vai alcançar nossos objetivos, os que a gente espera. Carol, boa noite. Márcia, minhas bruxinhas, tudo presente. Não me escuta? Vocês estão me escutando, gente? É só a Márcia ou vocês estão escutando o que eu tô falando? Escrevam aí, por favor, se tem som. Porque a Márcia disse que não tem som para ela. Bom, acho que já teriam escrito isso. Liara, escutando Suzy, obrigada. Pri, ai, olha minhas bruxinhas, gente. Suzy, boa noite. Ju, tá, é tu aí, Márcia, que tem que clicar alguma coisa aí pra escutar. O pessoal tá respondendo que dá pra escutar sim. Fê também, Marília, tá todo mundo escutando. Então, pessoal, antes de eu começar a falar, se vocês têm alguém que vocês acham que precisaria pensar um pouquinho sobre essas questões ancestrais aí da criança interior, encaminha ali no aviãozinho, caminha lá para a pessoa, no bate-papo, para a pessoa dar uma chegada aí, quem sabe ela chega, né? Ó, a Nina escreveu que tá escutando. Tem ali do lado, gente, um balãozinho ali com um ponto de interrogação. Quem quiser fazer perguntas, pode botar ali. E aí ela não se perde a pergunta, assim, porque senão vai passando, às vezes, o comentário, alguém comenta quase junto, e aí a gente vai perdendo a questão ali, fica guardadinho, eu clico em cima e posso ler e responder. Boa noite, Cíntia, Francimeire, Daisy. Então tá, gente, olha só. Sobre esse assunto, eu estava falando aqui para quem não tinha chegado ainda, que é uma questão recorrente e muitas pessoas começam a entrar na terapia, a procurar ajuda, quando algo não vai bem como a pessoa esperava, um objetivo que ela tinha na vida adulta, né? A pessoa vê que não está conseguindo o cargo que ela gostaria, não é valorizada no seu trabalho, não tem relacionamento de qualidade, se incomoda,
não consegue ter um patrimônio, não consegue ser tranquilo, é muito ansioso, muito inseguro. Então, isso tudo pode ser reflexo da... Oi, Maria Helena, Isabel, tudo bom? Isso pode ser reflexo da nossa criança interior. A gente diz que quando a gente é pequeno, ali até assim, desde que a gente nasce, né? Mas até grande parte da nossa vida a gente é uma esponja, a gente vai absorvendo tudo que acontece em volta. Inclusive, quando a gente tá na barriga da nossa mãe, a gente sente tudo que ela tá passando, né? A gente, aliás, ouso dizer que quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó, a gente já era um óvulo ali naquela menininha que ia nascer e a gente já estava absorvendo informações da nossa avó materna. Por isso é tão importante a gente ter histórico dessa avó, saber o que essa avó passou, se ela tinha um companheiro do lado dela que apoiava ela nessa gravidez, se ela estava segura com essa gravidez, né? Se ela não estava passando por problemas financeiros, ou às vezes naquele tempo passavam-se por vários tipos de problemas, mulheres, né, gente, muito maiores do que a gente ainda passa hoje, né, de machismo. Então, às vezes, a avó era uma mãe solteira, e mãe não é estado civil, né, como diria o Papa Francisco, mas tudo isso reflete no que a gente vai ser como indivíduo, né? E depois a gente tá lá na barriga da nossa mãe e aquilo que a mãe tá passando com essa gravidez, se ela tá segura, se ela tem o pai do lado, se ela queria mesmo essa gravidez nesse momento, né? Ou se ela já tem vários filhos e fica com aquela insegurança, meu Deus, como é que eu vou criar mais um? Será que eu vou dar conta? Ou às vezes é o primeiro e a pessoa pensa, meu Deus, será que eu vou saber ser mãe? Né? A gente tem que entender, as pessoas às vezes acham assim, ai, a culpa é da mãe, a culpa é do pai. A culpa não é de ninguém, gente, não é culpa a questão, né? A questão é que eles também têm os problemas deles, eles também têm as crianças feridas dentro deles, né? E eles muitas vezes naquele tempo ninguém escutava, fica quieto, faz e deu, né? Aí teve uma fase, eu entendo assim, ó, que teve a fase dos nossos pais quando eram pequenos que não eram muito escutados. Depois eles deram ouvidos a nós, né? A nossa geração foi mais ouvida do que eles. E agora as outras crianças também não são ouvidas porque os pais têm que trabalhar, as crianças vivem no computador, no celular, e também não tem diálogo, não tem contato, é cada um na sua telinha ali. Então parece que vai intercalando, sabe? Ó, a Suzy escreveu: acho que minha primogênita sentiu muito na minha barriga. Eu tive muitos medos. E vejo hiperativa, sensível, 6 anos e chora fácil. Qual floral para ela? A gente vai falar, tá? Eu peguei alguns florais, algumas cartas dos florais. Inclusive, quem ficar até o final, eu quero tirar uma carta para nós, para as pessoas que estão assistindo, uma mensagem pra gente, para a maioria das nossas crianças aí que precisam escutar alguma coisa específica desse grupo, porque eu acho que não é nada por acaso que a pessoa tá lá olhando um monte de live e ela para naquela ali, e aquela ali prende a atenção dela, né? Porque tem alguma coisa para ela ali, né? Sempre tem alguma coisa pra gente, né, gente? Não é por acaso que a gente para numa situação que a gente escuta alguma coisa, né? Ou que a gente não escuta, né? Às vezes a gente quer se negar a escutar. Então, muitas experiências que a gente passou na infância, a gente carrega a vida inteira. Muitas vezes sem dar ouvido, sem acolher essa criança que precisa de um colo, que não ganhou às vezes um colo no momento que precisava. Às vezes uma coisa tão simples que aconteceu para a criança, ela se lembra daquilo, ela sempre remete aquilo ali quando adulta, né? Ai, sei lá, a minha mãe me buscou mais tarde, aconteceu um problema e ela chegou mais tarde e eu achei que ela ia me abandonar na escola, que ela não ia me buscar, me sentia abandonada. Eu já tive uma paciente que me relatou exatamente isso. Mas ela disse, hoje eu sei que a minha mãe não me esqueceu, que ela se atrasou, que teve um problema no trabalho dela e ela demorou para sair, pegou um trânsito, chegou mais tarde, mas para mim parece que foi horas que eu esperei. Então pode ser que essa adulta, quando criança, que sentiu isso e carregou isso até o final da vida, até hoje, espero que ela não carregue mais, que agora ela tá tomando florais, ela tem um histórico anterior de rejeição. Quem sabe essa mãe não tinha medo da rejeição e passou isso para ela na barriga ou na primeira infância, na amamentação,
E ela pode não ter sido rejeitada, ela, por si só, mas ela sentiu esse histórico de rejeição, que talvez venha das mulheres da família dela, quando vê a avó foi abandonada, quando vê, sabe, a bisavó foi abandonada, a mãe quase que teve que criá-la sozinha. E ela pensa, chega na terapia e fala, mas não é lógico. Não é lógico, porque emoção não é lógica. E a emoção é infinitamente mais forte do que a razão. Ela nos domina muito mais do que a razão. Ó, a Suzy escreveu: aconteceu isso com minha filha maior. Deu um trabalho para explicar meu atraso na escola de uns 10 minutos. Mas para a criança aquilo foi horrores de tempo. Porque já passou tudo. Eu tinha uma psicóloga aqui em Porto Alegre que eu assisti umas palestras dela. Ela disse que um pensamento negativo de impossibilidade, de contraste daquilo que a gente gostaria de ver, ele leva 17 segundos pra gente já criar toda uma história na nossa cabeça, assim, e aquilo é fluente. Se é uma coisa boa, a gente não flui tanto. Mas nas coisas negativas, a gente tem um instinto de sobrevivência, de já imaginar tudo de pior, e aquilo vem muito rápido, e a gente já vai falando. Então, esses pensamentos vêm muito rápido na nossa cabeça. Né? Então, a gente fala de crenças limitantes, muito eu falo nos cursos, né? E essas crenças limitantes, a maioria delas se criou lá na nossa infância. Ela teve o primeiro pilar da crença limitante lá, numa coisa desse tipo, assim, num atraso, sabe? Num esquecimento, que para a criança foi grande, só que aí depois aconteceu outras experiências, né? E foi validando. Então um dia o namorado se atrasou, ou sei lá, se atrasou para chegar no altar, no casamento, ou levou um bolo de um carinha que ela tava ficando, e ela vai validando isso, alguém vai me abandonar, eu posso ser abandonada, vão me esquecer, ninguém me vê. Aí quando vê uma pessoa extremamente apelativa, que quer chamar atenção, que tá sempre assim, olha pra mim, olha o que eu faço, faz uma gracinha, porque era só assim que ela era vista pelos pais, quando ela fazia uma palhaçadinha ali no meio da sala, uma dancinha, e todo mundo ria e aplaudia. E aí ela aprendeu assim, não, então quando eu faço isso as pessoas me veem e não vão me abandonar. Então eu fico sempre tentando fazer, né, a gracinha para agradar e para ter atenção. Porque se eu prender a atenção deles, eles não vão me esquecer. Sabe? Mas isso é inconsciente, não é assim, a pessoa pensa tudo. Mas quando a gente vai fazendo a terapia, né, com os florais, a gente vai se dando conta. E é bem interessante que às vezes a pessoa nem fala pra gente sobre isso, nem ocorre a mim interpretar algo desse tipo e vem um sonho, vem um insight assim na pessoa. Eu teve uma paciente agora que ela tomou o primeiro frasco, aí quando ela voltou ela disse assim, sabe que eu me lembrei de uma coisa esses dias, uma vez que a minha mãe fez isso, fez aquilo, e que eu pensei aquilo outro, aí eu não sei por que me veio isso na cabeça, sabe que me veio e eu não esqueci, e agora falando contigo eu me lembrei, eu pensei, eu tenho que falar isso pra ela, porque pode ter a ver, e tinha tudo a ver, a gente interpretou como isso tinha relação com os problemas que ela estava enfrentando no trabalho, né? Aquela coisa de não ser boa o bastante, de não se sentir capaz para ser líder, porque ouviu críticas quando era criança, ou porque fez uma coisa e deu errado, aí ela resolveu deixar de ser espontânea, porque quando ela faz as coisas da cabeça dela dá errado, ela botou isso na cabeça dela, né? Validou essa crença limitante. Quando eu sou eu mesma, eu me ralo. Então eu vou deixar os outros decidirem por mim, né? Oi, Paula, tudo bom? Olha só. Então, muitas pessoas veem a vida em vários aspectos ainda através dessas lentes da criança interior. E a maioria dessas crianças feridas, crianças que não foram acolhidas na sua necessidade. Claro, todas as crianças têm um temperamento, uma personalidade próprias, né? A gente tem um livro que chama Nossos Filhos São Espíritos, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um nasce já com uma tendência, né? Com uma base, né? Ninguém é um livro em branco, assim, que vai ser escrito todo aqui, né? Tem o histórico de antes de eu nascer, nem que seja lá da minha avó, né? Que já estava gravado no meu DNA, lá nos óvulos que a minha mãe ia ovular durante a vida dela, durante a vida fértil dela, né? E depois ainda o histórico de o que estava acontecendo. Gente, tem pessoas que descobrem certas coisas com a terapia, que depois vão perguntar para uma tia,
pra, pra madrinha e descobrem a situação assim e ficam impressionadas que aquilo ali veio à tona e a pessoa foi investigar e descobriu algo que tinha acontecido antes dela nascer. Oi, Neuza, tudo bom? Júlia, boa noite. Paloma. Então, muitas vezes, os comportamentos de birra que os adultos têm. Vocês já viram adulto birrento, né? Aquele que sai e bate a porta. Isso quem é que faz? Criança. Criança que fica brava. Meu professor da pós dizia assim: eu vou, mas bato a porta. Eu tô indo sob protesto. Isso é coisa de criança. A criança que sapateia, né? E tem muito adulto que sapateia, vocês já perceberam? Só falta sapatear mesmo. Se emburra, fica de beiço. Isso que é a criança interior falando. Aquela criança que não foi acolhida quando era criança, que não ganhou o que queria, ou que só ganhava quando sapateava. Só ganhava quando se emburrava, quando fazia chantagem emocional, né? E aí minhas bruxinhas que estão assistindo sabem qual é o floral da pessoa que faz chantagem emocional, se emburra. Não brinco mais. Chora para manipular a emoção do outro e conseguir aquilo que quer. Quem é a Neuza? A Neuza sabe. A Neuza eu tenho certeza que vai se lembrar. A Neuza trabalha com isso direto. Com florais de Bach. Pode ser de Bach, pode ser de Minas. Nós temos variedades, né? Então, vou esperar se alguém vai escrever, eu não vou dizer não. Vou fazer que nem professora com as crianças. Tem que dar a resposta, ganha um ponto. Quem escrever vai ganhar uma estrelinha. Então, esse tipo de comportamento, também do ciúme. O ciúme que é uma insegurança, medo de ser enganado, porque às vezes os pais mentem para as crianças, gente. Ah, mas é uma besteira. É para ti uma besteira. Ou era uma besteira. Mas para essa criança não foi, ela se sentiu traída. Sabe? Eu nunca me esqueço, deixa eu contar para vocês então. Quando eu era criança, eu tinha minha amiga Fabiane, ali, Chicory, olha ali, ó. Todo mundo tá acertando ali, ó. Chicory. Isso mesmo. Tá até aqui, ó, pra não dizer que eu menti, que eu acho o Chicory muito criança interior. Olha aí, ó. Ó a fotinho. Esse é o Chicory. É a flor da chicória. Ó a Adriana ali da Vira-Lua presente. Ó, pra gente tá falando de criança, né, gente? A Vira-Lua é uma loja de brinquedos educativos. Brinquedos que dizem algo a mais, sabe? Brinquedos que educam a criança, aqueles brinquedos de antigamente, brinquedo artesanal, é muito legal a loja. Dei uma olhadinha lá depois. Então, olha só, tá, deixa eu contar o meu primeiro, depois eu vou falar do Chicory. Quando eu era criança, eu tinha a minha amiga, que é a mãe da minha filhada, né, Fabiane, hoje, é mãe da minha filhada, e ela tava de aniversário, até festinha na casa dela. E aí eu perguntei, enchi o saco da minha mãe, pra minha mãe me dizer o que era o presente que eu ia dar pra ela. E aí a minha mãe pegou e disse qualquer coisa, assim. Disse uma boneca, né? E eu fiquei sabendo, era uma boneca. E aí quando eu cheguei lá na casa dela, não tava, ela morava na frente da minha casa. Aí eu fui lá antes do aniversário, não tinha acontecido ainda. E ela, o que tu vai me dar? O que tu vai me dar? E eu disse, não conta pra ninguém, mas é uma boneca. E tá, aí quando eu cheguei em casa, depois que eu me arrumei pro aniversário, tava pronta e minha mãe me deu um pacote mole, assim, que era um tecido, uma roupa dentro. Eu olhei pra ela e disse assim, mas tu disse que era uma boneca. Ela disse, eu disse só pra tu não contar pra ela. E na verdade é uma roupa. Gente, aquilo ali foi uma coisa que eu me senti tão traída, tão traída. Eu fiquei, eu chorava, e meu pai teve que me consolar. E eu chorava, chorava. E a Neuza respondeu que não pôde responder, que estava ocupada. Tudo bem, tá perdoada. Não vai ganhar estrelinha, mas tá perdoada. E aquilo ali pra mim, uma coisa tão simples que a minha mãe nem deve se lembrar, entendeu? Mas aquilo ali representou pra mim eu ser enganada, eu não poder confiar, sabe? Eu passei por mentirosa, eu me senti assim que eu passei por mentirosa porque eu disse pra ela. E a primeira coisa que eu pensei também, como é que eu vou chegar lá, com que cara eu vou chegar lá agora com uma roupa, em vez de levar uma boneca? E aí meu pai, com a psicologia dele, disse assim pra mim, diz assim pra ela, ó, te enganei, era uma roupa, faz de conta que tu estava brincando com ela.
E aí eu engoli o choro e consegui aceitar essa versão aí, né? Porque eu tava muito magoada de saber aquilo. Isso era uma coisa pequena, mas tu vê, eu nunca esqueci. Então eu tenho uma questão de não mentir, eu não minto nem pros gatos. Então a gente tem uma coisa, até o meu irmão, eu nem sabia, uma vez eu observei que meu irmão fazia a mesma coisa. Se eu digo assim pro gato, vem pra cá que eu vou te dar um sachê, um petisco, por exemplo, você tá na rua, né, que aqui eu tenho quintal. E aí eu digo assim, vem pra dentro, que ó, tem comida aqui, tchan-tchan, que a gente chama de tchan-tchan. A comida. Tem tchan-tchan, que é tchan-tchan. E ela vem, mesmo que ela já tenha comido, eu me obrigo a dar nem que seja uma colherinha do negócio pra ela, pra não dizer que eu estou mentindo, entendeu? Eu tenho essa coisa de não perder a credibilidade. Então me incomoda muito a mentira, sempre me incomodou. Então já tive namorados que eles mentiam entre eles na família e eu achava horrível aquilo. Eu ficava inconformada, eu chegava em casa e dizia pro meu pai, pai, tu acredita que a mãe dele mentiu pra ele isso e ele já tinha mentido outra coisa, eles acharam tudo normal, ninguém questionou. Então eu tenho esse negócio. Então provavelmente, talvez isso que eu me lembre, seja só uma das vezes que essa questão veio à tona. Mas é uma questão importante, tanto que eu nunca esqueci. E isso são as questões com as crianças. Então, às vezes a gente faz umas brincadeiras e bota um apelido, eu detesto isso. Eu sempre falo com minhas alunas, não botem apelido nas crianças, não rotulem as crianças. Um rótulo que eu tinha é que eu era preguiçosa. Eu era preguiçosa. Então eu perguntava assim, tá, e com que idade que eu andei? E aí meu pai respondia, tu era muito preguiçosa. E não me dizia. E aí eu chegava pra minha mãe e dizia, mãe, com que idade que eu andei? E a mãe respondia, tu era muito preguiçosa. E tudo eles diziam, justificavam que eu não gostava de fazer educação física, porque eu era preguiçosa. Porque não sei o que lá que eu não fazia, porque eu era preguiçosa. Até eu entender que aquilo era uma projeção deles em mim, porque quem era preguiçoso era eles. Né? Eu demorei até os 28 anos para achar que eu podia fazer um exercício físico e me sair bem e me sentir à vontade fazendo um exercício, porque eu sempre me senti incapaz de fazer atividades físicas, porque afinal eu era preguiçosa. Então se eu fosse fazer varrer, por exemplo, eu quisesse, um dia que eu tivesse, que também não era uma coisa assim que eu amava, né? Mas um dia assim que eu tivesse a fim de ajudar, uma vez assim, a gente fez um mutirão para ajudar na casa da vizinha, não sei se era obra, que caiu umas árvores, sei lá o que era. E a gente foi e eu peguei a vassoura para varrer. A minha mãe atravessou a rua, eu era adolescente, para me dizer que eu varria muito devagar porque eu era preguiçosa. Então, como que eu ia me achar que eu servia para fazer natação, hidroginástica, vôlei? Meu Deus, eu sempre botava atestado nas educação física. Sempre. Sabe por quê, gente? Porque os pais são nossos guias. São a hierarquia. Entende? Se eles estão dizendo isso, quem sou eu para questionar? Eles são meus líderes. Né? Então, mesmo que eu pudesse ter qualquer conflito com meus pais, o que eles diziam batia dentro de mim, porque afinal eu era uma esponjinha. Eu era uma criança, aquilo era validado. Então, quando a gente bota um apelido numa criança, ou um rótulo, né, um apelido pejorativo, né, feio, alguma coisa de sei lá, a criança tem orelha e tu fica chamando a criança de Dumbo, tem orelha grande, sabe? Ou tem um nariz grande, chama de nariz de batata. É só uma brincadeira, ela sabe que é brincadeira. Não, ela não sabe. Ela se cria uma pessoa com problema com imagem. Ela se cria uma pessoa querendo sempre a aprovação do outro. Mas será que tá bom? Será que eu faço uma plástica? Será que esse meu nariz? E quantas pessoas eu já vi assim? Né? Eu também era gordinha e me chamavam de um monte de coisa. Um apelido que a minha professora de balé me botou, um apelido carinhoso de saco de batata. Né? E eu já era pré-adolescente, então essa fase aí é muito crítica, né? Então eu tinha mais isso, entendeu? Aí um exercício que eu me dispus a fazer para não precisar fazer educação física, fui fazer balé. No lugar ia valer como educação física, né? E eu fui já meio que tinha que fazer alguma coisa que fosse balé do que fosse jogar bola, porque jogar bola era pior ainda para mim. E aí tu chega lá e recebe mais um rótulo, que eu era um saco de batata. Então, o que eu cresci odiando meu corpo, fazendo dieta a vida inteira. Eu me lembro uma vez, quando eu fiz a primeira vez dieta, eu devia ter uns 13 anos, e que eu pensava assim, meu Deus, eu nunca mais vou poder comer um pãozinho com patê.
Nunca mais vou poder tomar meu café com leite, não sei o que lá. Eu ficava pensando como se eu estivesse me despedindo das coisas, que nunca mais eu poderia fazer tal coisa, porque eu tinha que emagrecer. Então eu tinha um trauma, eu tenho até hoje, me sinto péssima, eu tô mais gorda agora, mas eu me sinto, até que eu tô me saindo bem nessa pandemia, talvez porque eu tô trancada dentro de casa, não preciso aparecer muito, mas eu tenho um limite. Chego numa hora, assim, dependendo se eu boto uma roupa e vejo, eu tenho a calça, não sei se vocês têm isso, eu tenho uma calça de morrer. Sabe a calça já foi remendada, ela já rasgou, mas eu adoro o formato daquela calça e ela é meu termômetro se eu engordei ou não. As outras calças, outras coisas tu bota, às vezes ela larga, dá de si, né? Aí ela acaba servindo, mas aquela lá já deu de si tudo que tinha que dar. Então eu sei nela se eu engordei ou não. Eu não botei ela ainda. Mas tenho até medo de botar e arrebentar o fecho dela, o zíper ou o botão. Mas isso, gente, é muito grave. Pra mim, eu posso ter me trabalhado, ter tomado litros de florais. E hoje eu já consigo falar sobre isso. A calça de morrer, a Nilva tá rindo. É, a minha família que diz assim, é a minha blusa de morrer. Que acho que quer dizer que é botar a mais bonita pra botar quando vai morrer, né? Mas eu uso na vida, tá? Ó, a Terezinha chegou. A Cássia, boa noite. Então, pessoal, hoje eu já tomei milhões de florais e consigo me encarar e consigo pensar, se eu quiser eu mudo isso. Mas antigamente eu não tinha força e qualquer crítica que alguém fazia a mim batia forte na minha criança interior ferida, machucada lá de trás, que estava ali dentro esperando um colo e não uma crítica. Né? E tem vários níveis também dessas críticas. Às vezes, eu confesso para vocês que às vezes eu escuto as pessoas falando no consultório e eu tenho vontade de chorar junto, sabe? Porque bate na nossa também. E eu consigo me colocar no lugar. Ó, dá vontade de chorar até. Mas eu vou fazer que nem o Lazier, fecha em mim que eu vou chorar. O Lazier é um jornalista daqui do Rio Grande do Sul, tá? Não vou comentar mais nada. Então tem isso. Eu quero ler a Chicory, porque tem muito a ver com isso, da gente se emocionar e negócio de fazer beiço, se emburrar, tá? Chicory é o chantagista emocional, né? O floral das pessoas que usam as emoções para manipular os outros. Às vezes elas não se dão conta, mas elas têm um amor condicional, não é um amor incondicional, sabe o que a gente fala? É o amor condicional, que ele condiciona o seu objeto de amor, né, o seu ser amado, a certos comportamentos, certas coisas que ele quer para ser digno de ser amado. Então, é uma pessoa que eu nunca me esqueço da minha amiga que ela disse: primeira coisa que eu faço quando eu tenho um namorado novo é um banho de loja. Isso é um banho de loja, seria uma coisa chicore. Porque tu ama aquela pessoa, mas tu condiciona que ela tinha que ser mais arrumadinha, mais apresentável. Ela tinha que se comportar assim, no assado. Ela tinha que me retribuir, afinal eu tô amando ela. Em troca, ela tem que fazer algo por mim. Então, o chicore, ele cobra atenção. E essa cobrança de atenção tem muito a ver com a nossa criança. Porque às vezes os pais cobravam também, porque a sua criança também era chicore. Então cobrava da criança um afeto. Eu vi um vídeo muito legal sobre consentimento, um videozinho pequeno desses rios aí, e dizia assim, como ensinar a criança sobre consentimento. Pergunte: filho, posso te dar um abraço? Sabe, filho, tu quer botar essa roupa? Sabe, para a pessoa ter autonomia, porque tanto não ser visto e ser largado é ruim, fica sem referência, quanto aquele que é mandado e bota e fica quieto que eu que tô mandando, eu que sei o que tu vai vestir, o que tu vai fazer, sabe? Eu pego a criança à força pra beijar, mas eu não quero, mas eu quero te beijar, né? Então tu acaba isso refletindo no adulto. E olha como é que é legal a mensagem do Chicory. A Serena tá aqui do meu lado. Serena, tá nem aí pra mim. Tá nem aí pra mim. Olha só, o amor exigente. Do amor exigente para o amor sereno. Qual a verdade que preciso compreender melhor? O amor existe em toda parte e é inesgotável quando, com a ajuda do nosso eu superior, entramos em contato com a fonte divina de amor dentro de nós.
Segundo a lei da ressonância, aquilo que irradiamos é também o que recebemos em troca no mundo exterior. Manipular os sentimentos dos outros é violar a lei da unidade, porque equivale a interferir em planos de vida alheios. Tudo que obtivermos assim, mais cedo ou mais tarde, nos será tomado. E aí embaixo diz assim: eis como identifico o crescimento do meu potencial positivo Chicory, quando eu tomo, né? Agora eu cuido das minhas necessidades pessoais. Fiquei mais rico interiormente e dependendo menos do apoio emocional dos outros. Massa, né? Chicory é muito interessante, porque a pessoa cresce muito, sabe? A pessoa que é típico Chicory, que tudo ela faz na base da chantagem emocional, ela aprende. Oh, Rafa. Ela aprende que ela não precisa disso para conseguir o que ela quer, né? Então eu já vi relacionamentos que os dois, um cobrava do outro. Ah, eu fiz um bolo para ti, tu não fez nenhum café quando eu cheguei. Umas coisas assim totalmente desnecessárias, sabe? Ai, fica um beiço. Eu deixei de ir em tal lugar para ficar contigo. Agora que eu preciso que tu fique aqui comigo, que eu tô gripado, tu quer sair, quer ir na aula. Poxa, mas eu tenho aula, é importante a minha aula. Sabe? Esse tipo de coisinha assim tem a ver com a nossa criança interior. Outra coisa que tem a ver, que esses dias eu tava pensando, até falei para uma paciente, que dizem assim, né, que por trás de uma mulher guerreira, e aí como a gente tá cheio de mulher aí assistindo, talvez 99% de mulheres aí assistindo, diz que por trás de uma mulher guerreira tem uma menina que queria ser vista pelo pai. Né? Então, quando eu vejo super mulheres que querem fazer tudo, que querem ser empresárias, super mãe, a mais bonita, a melhor dona de casa, tudo ao mesmo tempo, eu vou ter a tendência a pensar: como é que era teu pai? Como era teu relacionamento com teu pai? E muitas vezes era um pai ausente. Era um pai que trabalhava muito, que vivia fora, ou um pai mais quietão, mais fechado, que não se abria muito com a criança, sabe? E eu vejo que isso, a pessoa fica carente desta atenção e ela pode virar um Chicory também, né? Porque faz chantagem, tipo, coitadinho da menininha. Porque às vezes o pai também ou a mãe só davam atenção quando a criança estava doente. Quando acontecia uma coisa grave, tipo se machucar e doer, gritar, sei lá, ralou um joelho, abre um berreiro, aí vai todo mundo em volta e dá atenção, eu vou fazer a sopinha que tu gosta, eu vou te dar o picolé e não sei o que, te dou tudo. O que que eu aprendo? Que quando eu faço berreiro, eu consigo o que eu quero. Então essa pessoa se comporta assim, às vezes até no trabalho. E eu já trabalhei com várias pessoas assim. E eu, por ser. Eu sou do outro lado da bicho ruim, que a minha mãe dizia também que eu era bicho ruim, né? Que eu era teimosa, bicho ruim. Eu fico na minha aguentando e as outras pessoas usam às vezes no meio corporativo como arma o choro. E vão lá no RH chorar, porque a Janaíne pediu pra eu fazer um negócio. Eu tenho. Uma vez uma pessoa que era da limpeza, eu pedi pra ela subir e limpar o forro, né? Porque ia vir a inspeção e tava feio ali, tinha que limpar. E aí ela, ao invés de dizer pra mim, eu tenho medo de altura, de subir na escada, ela foi lá no RH e começou a chorar. E dizer: a Janaíne pediu pra eu limpar aquilo lá, e eu tenho medo de altura, que eu posso cair. Poxa, eu fiquei muito chateada. Por que que a pessoa não falou pra mim, em vez disso foi lá fazer queixa no RH? Como se eu tivesse exigido assim: faz! É agora! E eu não fiz isso. Eu só pedi na boa, assim, sabe? Até vamos falar sobre isso? Eu separei outro floral aqui sobre pessoas que mandam e querem ser obedecidas, porque isso também tem a ver com a nossa criança interior. Porque muitas vezes a criança mandava nos pais e era obedecida. Às vezes por processo de culpa dos pais, de não poder dar tanta atenção, de não se achar um pai bom, de não poder dar tudo de material que a criança que gostaria de dar para a criança, né? De ter que trabalhar fora e não poder ficar, não saber dar atenção, a pessoa compensa fazendo todas as vontades. E aí a criança aprende que funciona muito bem. Quando eu sapateio, quando eu brigo, quando eu grito, quando eu bato, eu recebo atenção. Então eu viro um cara agressivo, né? Estou conhecendo agora os florais. Tem livros sobre os florais? Tem bastante. Olha
no site do Bach Centre, que inclusive tem os livros de Bach, dá para baixar em PDF, lá no site oficial lá do Centro Bach de Estudos de Florais de Bach, tá? Lá tem material, tem textos e tem até livro lá de baixar, tá? E o Vine é o floral da uva, da videira, né? E é para isso, pro reizinho dentro de casa. Porque às vezes o pai por culpa ou por insegurança faz todas as vontades da criança, né? E aí a criança acaba se criando um adulto tirano. Ele quer ser obedecido, afinal, imagina, se os caras que tinham hierarquia sobre ele mandava, como que ele não vai mandar nos funcionários? E ainda diz assim, eu quero que faça porque eu quero. Eu tô mandando, eu sou dono dessa coisa toda aqui. Faz e fica quieto. É porque é. E às vezes escutava isso, né, gente? Escutava isso. Porque eu tô mandando. Ai, mãe, mas por que eu tenho que guardar meus brinquedos? Por que eu tenho que fazer? Porque eu tô mandando. Né? E isso torna, a pessoa aprende que lidar com os outros é assim. E pior, né? Quando eu me importo contigo, eu grito e xingo e te mando fazer as coisas. Porque é assim que eu aprendi. Afinal, quem gostava de mim e se importava comigo, lidava comigo assim. Né? Então vamos ver. Qual a verdade que preciso compreender melhor sobre Vine? Tá? Todo ato contra outra pessoa, dirigido conscientemente, infringe a lei da unidade e retorna automaticamente para seu autor, pois pressão produz contrapressão. A dor que causamos ao outro ser, mais cedo ou mais tarde, sentimos em nosso próprio corpo. A compulsão de dominar os outros fará com que em algum momento nós mesmos sejamos dominados por outras pessoas ou circunstâncias. É bem assim, né? Um manda, aí aquele que é mandado manda no próximo e vai seguindo uma escalinha, né? Sempre quando eu tenho alguém que eu acho que é inferior a mim, que é abaixo de mim na hierarquia, eu trato assim. Afinal, quem era acima de mim me tratava assim. Eu só vou repetindo. E às vezes a pessoa não quebra esse ciclo e se torna uma pessoa que vai no consultório porque tem problema de relacionamento. Eu não consigo dar certo com ninguém. As pessoas vão embora. Ah, então tu tem medo de abandono? Não. É que eu mando as pessoas embora porque eu brigo. Assim eu não quero, eu quero que seja do meu jeito e é assim. E aí ninguém suporta, porque no relacionamento espera-se parceria, né, gente? Não uma pessoa para mandar na gente. E aí a pessoa não consegue mudar. Ela precisa de um floral, precisa de uma terapia para entender que amar não é assim. Amar não é dominar. Amar é ser parceiro, é acolher. Então, tudo isso faz parte da nossa criança interior, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês. Aquela música que tinha do Renato Russo, né? Você diz que seus pais não me entendem, mas você não entende seus pais. E são crianças como você, né? O que você vai ser quando você crescer. Então, é criança criando criança. Porque hoje a gente tem conhecimento de psicologia, de tudo, apesar de que as pessoas às vezes saem do 8 pro 800, né? Não passa nem no 80, né? Sai daquela coisa de não escuto ninguém para aquele que deixa montar em cima e não tem autoridade sobre a criança, né? Passa assim não dá, gente, é meio termo, tem que ter equilíbrio, tudo tem que ter equilíbrio. A criança que ninguém dá bola, se ela se joga, se ela se quebra, se ela faz gato sapato, ela entende que não estão nem aí para ela. Ela pede autoridade sobre ela. Ela pede que alguém diga: não, tu não vai fazer. Mas o mais importante, por quê? Isso e aquilo. Explicar. A criança quer ser vista e quer ser ouvida. E às vezes se torna um adulto que vive pedindo atenção, vive correndo atrás de agradar, ou aquelas pessoas que não sabem dizer não, porque eu quero tanto que as pessoas fiquem perto de mim, gostem de mim, que eu vou fazer tudo que elas quiserem. Porque elas vão ser fundamental. E aí a Neuza botou ali sobre o Bert Hellinger, né? Que é o criador das constelações familiares. E ele diz que tem que ter um equilíbrio entre o dar e receber. E a pessoa que só dá e o outro só recebe. Né? Num relacionamento, quando um cede sempre e o outro só recebe e fica sendo servido e não faz mais nada, sabe quem que vai embora do relacionamento? O que é servido. Aí a pessoa diz assim: mal agradecido, fiz tudo por ele. Exatamente. Inconscientemente essa pessoa se sentiu que não acrescentava nada à relação.
e foi embora. Ah, mas eu fiz tudo pra ele ficar, eu fiz tudo, eu queria assim fazer um conto de fadas, a vida era tudo lindo, eu fazia todas as vontades. Quantas vezes eu deixei de fazer o que eu queria pra agradar ele? E aí ele se sentiu que ele era, inconscientemente ele se sentiu que ele era inútil nessa relação, porque ele não tava dando nada, ele só recebia. E quem vai embora é o que recebe. Aí a gente tem que entender esse processo. Olha que tudo que pode estar envolvido. Desde lá da nossa criança, que tinha muito medo do abandono, da rejeição. E aí a gente foi num mecanismo totalmente errado que levou a quê? A rejeição. E aí validou, mais uma vez, a nossa crença limitante de que todo mundo me abandona. Todo mundo vai embora. Aí eu sou ou sou ciumento, ou sou permissivo, que vira um capacho, que faz tudo pelo outro, que não se prioriza. E quem é que vai... Pensa bem, gente, uma coisa da gente não se priorizar, não se amar, é sinal que a gente não tá se valorizando, né? E quem é que vai querer ficar com alguém que não se ama? Será que a pessoa vai valorizar alguém que não se ama? Se nem tu te valoriza, porque eu te valorizaria? Pensem bem, né? Porque isso que tu tá passando, pode ser que tu te ame, mas tu tá passando a ideia de que tu não importa. Eu em segundo lugar, em primeiro lugar, tu, meu amor. Vou fazer tudo por ti, vou me sacrificar por ti. E aí a pessoa fica... O que é dar esse... Escreveu ali, que tapa na cara. Então, aí a pessoa pensa inconscientemente. Eu já me dei conta disso, pessoas que vão no consultório e gostam e dizem assim, eu sempre gosto de quem não gosta de mim. Eu já passei dessa fase, eu tinha isso também. Eu entendi o processo. Eu gosto de quem não gosta de mim e quem gosta de mim eu não gosto. Aí vamos trabalhar a autoestima. Se eu acho que eu sou um cocô, e a pessoa gosta de mim, é porque essa pessoa não se valoriza, porque gostar de um cocô não deve valer muito, né? Então eu não vou gostar dela também. Se nem eu gosto de mim, boa coisa, ele não deve ser pra estar gostando de mim. Eu sou uma porcaria, eu me acho uma porcaria. Entendeu o processo? Então eu gosto aquele que não olha pra mim, aquele que me rejeita, aquele lá tem alguma coisa. Esse cara aí se valoriza. Esse daí, ó. Esse daí sabe que ele tem valor. Não quer ficar com cocô que nem eu, se eu me acho um cocô. E isso às vezes vem lá da infância da rejeição, porque se os pais, que eram a pessoa que eram os anjos dela na terra, o protetor dela na terra, rejeitavam ela, ou ela se sentia rejeitada, né? Então rejeitar é amar. Rejeitar é que ela se sente pertencente, porque é isso que ela conhece. Ser rejeitada é algo que atrai ela, porque no fundo tem uma relação com os pais, né? Com algo familiar para ela, né? Então a nossa cabeça é bem complexa, sabe? Então coisas que a gente pode observar na terapia que podem estar ligadas com a nossa criança interior. A baixa autoestima, isso é muito óbvio, né? Crianças que foram, assim, que nunca estavam bom o bastante. Então a criança tirava 8 e os pais diziam, mas podia ter tirado 10, né? Sabe? Sempre tá cobrando. A criança tirou segundo lugar e disse, mas tu não venceu. Em vez de comemorar o segundo lugar, sabe? Então, sempre tá criticando. A crítica é muito triste para uma criança. Porque, gente, todas as crianças têm uma tendência a se culpar. Tudo que acontece em volta, consciente ou inconsciente, a criança acha que é culpa dela. Então, os pais se separam, sempre vai passar pela cabeça da criança, será que é por minha causa? Será que é alguma coisa que eu fiz? Será que foi aquela vez que eu quebrei o vaso? Será que foi porque eu fui mal na escola? Será que é porque eu teimo com a minha mãe? Será que é porque eu decepcionei meu pai, por isso ele foi embora? A criança sempre leva pra culpa pra ela. E aí, como se não bastasse isso, porque não precisa dizer isso pra criança, ela subentende que aquilo que tá acontecendo em volta dela é culpa dela, é por ela estar ali que aquilo acontece. Se a pessoa ainda joga a culpa na criança, ainda verbalmente, por exemplo, uma coisa é eu quebrar o vaso, e a minha mãe ficar triste e não falar nada, né? Foi sem querer, quebrou, vou lá limpar, mas eu ficar triste por ter deixado minha mãe triste. A pessoa que me deu a vida e eu causei tristeza. E outra coisa é a mãe ficar dizendo, olha o que tu fez, sua praga, porque olha quanto que eu gastei, eu amava esse vaso, porque isso daí eu ganhei de herança, porque não sei o que, entendeu?
é pior ainda. Tu fica enfatizando e culpando. Então essa criança cresce, vira um adulto culpado e que tem medo de errar. Para não errar, o que é melhor fazer? Não fazer. Porque se eu não fizer, não vou errar. Então eu não consigo nada, não, porque eu não fazendo, eu não conquisto nada também, né? Então eu viro aquele que tem medo de fazer um concurso, eu não ia passar mesmo. Eu vou fazer uma seleção no trabalho, nem vou fazer, por quê? Aí fica aquele que diz também, eu nem queria mesmo, que nem criança, eu nem queria mesmo, né? Pra dizer assim, mas na verdade no fundo diz assim, tu não é capaz, tu acha que tu não é capaz. E se eu errar e não passar, eu tô validando aquilo que diziam pra mim quando eu era criança, que a culpa era minha, que eu fazia as coisas erradas, que todo mundo ficava me acusando, que depois passava um tempo dizendo, não viu só? Por tua culpa eu não consegui tal coisa, né? Ou a criança dizia assim, eu queria um brinquedo. Não vai ganhar. Não vai ganhar porque tu fez eu gastar dinheiro lá com o negócio que tu estragou. Aí eu tive que gastar dinheiro. Eu já vi mães dizendo assim, eu tive que trabalhar para comprar isso aqui para ti. E tu só brinca. Como vai se criar uma criança assim, gente? Uma pessoa com baixa autoestima, se sentindo um cocô, se sentindo errado, medo de errar, de ter culpa, porque a culpa é uma coisa muito dolorosa. Então, o arrependimento é uma o remorso, é essa palavra. O remorso é uma das dores maiores do ser humano, sabe? Que as pessoas carregam por muitos anos. Quando isso vem da criança de se sentir culpada, então ela prefere não fazer nada, não arriscar porque tem medo de errar e vira um adulto frustrado, não conquista nada na vida porque nunca se desafiou, né? Ainda hoje eu ouvi de uma colaboradora meu, não entendi. Ah, se meu M só podia ser eu mesmo. Como se tudo de ruim ela quem faz. É isso aí. É isso que a gente sente. Eu tenho uma paciente, tinha, né, porque ela se deu alta e não voltou, que ela nunca usava o dinheiro dela pra ela. Ela sempre, quando ela comprava algo pra ela tinha que comprar o presente pra alguém também. Então, desde tudo, assim, se ela comprasse um livro pra ela ela pegava e comprava também para alguém para presente. Ela não podia se dar. Então, eu nunca tinha percebido isso, a gente nunca tinha chegado nessa conclusão de que isso era uma compensação pela culpa que ela sentia de estar comprando algo para ela, como se ela não fosse merecedora de usar o dinheiro dela para ela, né? A gente nunca tinha chegado nesse ponto ainda, né, da terapia, mas aí ela começou a. E tudo assim, gente, se ela fosse num curso, uma vez ela foi. Ela ia no teatro. Aí ela comprou 3 ou 4 ingressos. Aí ela me ligou e disse assim: Tu não quer ir no teatro comigo? Aí eu disse: hoje eu não posso, eu tenho tal atividade. Aí ela disse: Puxa, eu tô com dois ingressos que a minha irmã e minha sobrinha não vão querer ir. Eu disse: Poxa, sacanagem, fizeram tu comprar o ingresso e agora não querem ir. Não, na verdade eu comprei por conta. E aí no fim elas não querem ir, agora eu fiquei com isso daí tulhado aqui. Aí eu disse, mas por que tu comprou sem consultar elas? Como é que tu quer forçar elas a ir num lugar se tu nem sabia se elas queriam ir? Aí tá, ficou quieto, só que hoje a gente entendeu, porque aí ela resolveu constelar pra entender. E a mãe dela tinha uma relação muito ruim com o pai, né? Ela era mais velha, então ela se lembra mais porque ela tinha mais consciência, né? E a mãe dela dizia assim: eu só não vou embora, não deixo isso daqui, não abandono tudo porque eu tenho vocês. O que ela entendeu? Eu sou a causa da infelicidade da minha mãe. Afinal, minha mãe só não é feliz, não vai embora para ser feliz, porque eu existo. Eu e meus irmãos. E foi isso que ela entendeu. Então, ela carregava isso dentro dela até hoje, ela já tinha mais de 50 anos. E aí ela chorou muito na constelação, ela entendeu. E olha como é fantástico, né? Com os florais e tudo, porque aí eu fui assistir junto a constelação, a gente trabalhou isso no consultório. Ela usou florais para mudar isso, a gente enfatizou a questão da culpa, né? De tomar florais para culpa, porque isso antes não era muito visível, de também merecimento, de se sentir merecedora, né? De eu posso sim, eu trabalho para receber um dinheiro para usar para mim. Eu não tenho que dar prioridade para os outros primeiro, né? E ela, passado um mês, ela se deu de presente uns dias numa pousada, né? Que tinha bastante árvore, natureza em volta, tinha um laguinho.
E ela tirou uns dias que ela tinha de folga, que ela nunca tirava, né? Porque afinal ela não era merecedora, né, gente? E ela foi descansar. Ela disse: eu fui procurar um lugar legal que eu merecia esses dias aí pra mim, pra fazer algo que eu gostaria de fazer. Tá em contato com a natureza e olha, olha o que ela constelou. Ela constelou, ela disse que quando ela assistiu uma constelação, ela disse pra mim que que ela acordou de madrugada com um pensamento de merecimento. E que tudo isso que ela passava, de não conseguir o emprego dos sonhos, de nunca conseguir conquistar os bens materiais que ela queria, de não ir pra frente e não viver a vida pra ela, né? Que isso tinha a ver com a palavra merecimento, e que ela levou isso, ela disse, me veio muito claro que é isso que eu tenho que constelar, merecimento. E aí apareceu lá, porque que ela não sentia. Ah, e mais interessante, ela foi perguntar pra madrinha dela e confirmou toda a história de que a mãe dela, o pai dela era muito brabo, que xingava a mãe, e ele era grosseiro com ela, né? Hoje seria um relacionamento abusivo, a gente chamaria, né? Era um relacionamento abusivo. E cada vez que ele destratava ela, xingava, que ela ficava triste, frustrada, ela falava isso também, não tinha o conhecimento dela, né, gente? Assim, a pessoa também tem as crianças feridas, né? E aí ela nunca tinha entendido, e agora que esse processo foi entendido, ela tá se colocando em primeiro lugar. Afinal, ela trabalha, afinal, ela tem a vida dela, ela é solteira, independente, e ela tem o direito de ser feliz, de usar os bens dela para ela. Por que não? Né? E até eu ia falar uma coisa, agora a Márcia falou, me identifiquei com ela. Esqueci o que eu ia falar. Mas depois já vem. A gente usou zinnia, que é um floral maravilhoso da criança ferida. Eu acho que todo mundo tinha que tomar zinnia um dia na vida. Zinnia é um floral que trabalha a alegria. Eu tenho a foto aqui que eu peguei. Talvez vocês conheçam. É a minha flor preferida. Ela tem dentro um miolinho cheio de florzinha menor amarela. E ela tem rosa, tem a amarela, laranja, vermelha, tem várias cores na mesma planta. Tudo misturado, tudo colorido. É linda, linda, linda. E Zinnia trabalha a criança interior ferida. Trabalha o adulto ranzinza. Ah, era isso que eu ia falar. A pessoa que acontece isso acaba se tornando uma pessoa que não sabe brincar, que não sabe não rir de uma piada, que não sabe se divertir, porque tudo é obrigação. Tudo. Ó, a Maria Helena botou que adora a Zinnia. Oi, Lu! E então uma pessoa que sabe aqueles cara fechadão, assim, que em primeiro lugar o trabalho, nunca se permite tirar um dia de folga, se dar um presente, não sabe rir, não sabe brincar, é carrancudo, magoado, uma pessoa que reclama muito das coisas. Essa é uma pessoa que não é Gérbera. Não é Gérbera. Ela é bem diferente. A Gérbera parece uma margarida, no meio tem um miolo de florzinhas amarelas baixinhas. Essa aqui elas saltam, tá? Nos florais de Bach, que é parecido com esse, é o Willow, tá? Com W, o Willow. E então esse daqui é para pessoas carrancudas, queixosas, reclamonas, mal-humoradas, porque é isso que o adulto se torna, essa criança ferida, que não foi ouvida, não foi escutada, criança que não pôde brincar, que teve que ter responsabilidades muito cedo, se torna um adulto assim, um adulto fechado, um adulto que não sabe se divertir, não leva nada na brincadeira, não tem jogo de cintura. Vocês já devem conhecer alguém assim. Provavelmente essa pessoa não pôde ser criança. Ele era culpado de alguma coisa, era cobrado responsabilidades, os pais eram muito rígidos, ou teve que cuidar dos irmãos mais novos, porque os pais tinham que trabalhar, ou perdeu os pais muito cedo e teve que ter responsabilidades, ou teve problemas financeiros e teve que amadurecer muito rápido. Esse floral aqui é uma coisa mais linda do mundo quando a pessoa toma. Tem uma senhora que tem diabetes, que espero que ela esteja viva ainda. Era muitos anos atrás, eu trabalhava numa farmácia em Alvorada e a avó, a gente chamava ela de vó. E ela vinha sempre na farmácia com os pezinhos arrastando, ela era diabética, sempre tava com problema, sempre comprando um remedinho.
E aí um dia eu perguntei, né, eu metida, não trabalhava com florais nessa farmácia, trabalhava, era uma drogaria. Eu perguntei se ela queria que eu fizesse um floral pra ela, ela tava toda hora com infecção urinária, sinal de que ela não estava controlando a glicemia dela. E um dos florais que eu botei foi esse, porque trabalha a doçura da vida, né? Diabetes é uma pessoa que tá amarga, ela não consegue absorver mais a doçura da vida, o afeto. E para mim isso tem muito a ver com a criança interior. E eu botei na fórmula dela Zinnia. E a avó sumiu da farmácia, nunca mais apareceu. E eu comecei a pensar um monte de besteira. E meu Deus do céu, será que eu matei a avó? A avó deve estar mal. Aí eu perguntava, me lembro que isso daí foi durante a semana. Eu fui pra casa no final de semana, assim, não tinha que trabalhar sábado e domingo. Ligava pra minha chefe, perguntava: a avó apareceu aí? E ela não. Meu Deus, mas a gente tem que buscar notícia dessa mulher. O que será que aconteceu? Será que ela morreu? Deu um mal-estar? Será que aconteceu alguma catarse? Porque ela nunca mais apareceu. Aí passou a passou a moça que ajudava ela, a vizinha, que às vezes levava ela, ajudava ela a ir até a farmácia. Não era cuidadora dela, mas dava uma mão assim, né? Quebrava um galho. E aí a gente perguntou, mas menina, vem cá, chamamos ela lá. Vem cá, o que aconteceu com a avó, que depois que a gente botou, deu a floral pra ela, ela nunca mais apareceu. Aí ela disse, ai, olha, acho que a avó não tá legal. Não, agora eu acho que vai, sabe? Aí eu assim, por que ela piorou? Ela tá mal? Ela disse assim, esses dias até meu marido veio me chamar pra me mostrar. Eu acho que tá, ó, sabe quando já tá chegando a demência? Eu disse, sério? Mas o que aconteceu? Ai, menina, tava estendendo roupa e cantando. Eu disse, a véia não pode nem ser feliz. Ela tava alegre. Por que ela não foi mais na farmácia, gente? Porque ela não tava mais com aquelas dores toda hora, ela não tava toda hora descompensada na glicemia dela, ela não tava se boicotando, comendo doce por causa da falta de afeto. Ela comia doce escondido. Uma vez ela tava com uma tosse, o médico deu um xarope pra ela e era pra tomar só 2 dias ou 3 dias e ela tomava todos os dias porque era tão gostosinho. E ela falou pra mim isso, eu fiquei preocupada. Disse, a senhora não pode ficar tomando esse xarope. Ele tem uma medicação dentro, pode se intoxicar, dar sobredose ou também aumentar sua glicemia, porque esse xarope aí nem era pra ser dado pra senhora, era pra ser outro sem açúcar. Esse daí tem açúcar, né? Mas então ela tava feliz. E eu já vi várias pessoas assim ficar meio abobada, assim, meio, sabe, risonha. Tem uma menina que tinha endometriose, que não tem mais também, que ia trabalhar e trabalhava no RH, então ela disse que RH era só incomodação, as pessoas só vêm no RH pra se queixar. E aí eu tava tão alegre, eu cantava, eu brincava, assim, que meu amigo meu colega perguntou pra mim se eu tava tomando alguma coisa, se eu tava bebendo, se eu tinha bebido, tinha ido trabalhar, de tão feliz que eu andava. E aí eu me dei conta que realmente eu tava tão bem. E aí ela disse assim, e aí, Jana, ela pegou um dia, segurou meu braço assim, disse assim, ó, uma semana muito atípica. Eu disse, ai, voltou as dores, né, da endometriose dela, doía muito. E ela disse, não tive dor nenhuma, nem dor de cabeça, nem dor no corpo, nem cólica, não tive nada. Eu acho que a minha ginecologista deve achar que eu morri. Porque eu nunca fiquei mais de 15 dias sem ir lá pedir uma injeção de emergência pra dor. Aí agora eu já fiz as contas, faz uns 40 dias que eu não fui mais lá. Ela deve achar que eu morri, que aconteceu alguma coisa comigo. Então, gente, esse floral é fantástico. Tomem algum dia na vida. Mas se vocês ficarem meio infantiloides, meio brincalhões, meio. Deixem a criança sair, comprem aquela boneca que vocês sempre quiseram ter. Se permitam comprar o carrinho aquele de controle remoto que quando vocês eram pequenos, o ferrorama que vocês queriam ter. Por que não? Agora eu posso comprar. Qual é o problema? Né? Eu uma vez fui até São Paulo para ir no Parque da Mônica. E iria de novo, né? Eu amo a Mônica, eu assino gibi até hoje, tenho assinatura de gibi. Eu sigo o coitado Maurício de Souza, até encho o saco. Sigo o filho dele, o Mauro também, porque eu adoro a Turma da Mônica. O meu quarto é cheio de bichinho, o meu quarto é rosa. Porque quando eu era criança, eu queria ter um quarto rosa e não tive. Com 13 anos, aquela que se queixa. Com 13 anos, eu não tive aniversário. Foi o único ano que eu não tive festa de aniversário, porque eu ia ganhar um quarto cor-de-rosa. E não ganhei. E aí, quando eu trabalhei, a primeira coisa que eu comprei, um quarto cor-de-rosa. E eu tenho até hoje, que já mudei o quarto, mas não consigo me livrar dos edredom cor-de-rosa, do lençol cor-de-rosa, porque eu gosto. E qual é o problema de eu gostar?
né? Eu acho que eu sou bem adulta, até eu trabalho, me sustento, não peço dinheiro pra ninguém, não dou calote em ninguém, eu cumpro com os meus compromissos profissionais, pessoais, né? Não é, sabe? E às vezes a pessoa tem assim na sua família, né, de pessoas muito sérias, muito que tem suas crianças lá que foram sofridas e que não se permitem brincar. E aí se torna uma pessoa que tem dificuldade de lidar com isso, né? Que nem quando eu era criança, uma coisa que eu adorava era Yakult. E aí eu queria muito um dia tomar um monte de Yakult. Eu achava muito pequeno, acabava muito rápido, né? E aí um dia eu comprei, assim, no supermercado, vários Yakult e enchei um copo, assim. Sabe? Que eu queria tomar num copo, que fosse bastante, assim. Pronto, ótimo. Não me deu nem dor de barriga. Mas eu fiz uma coisa que eu tinha vontade desde criança. E eu não tenho problema nenhum em satisfazer a minha criança interior, se ela tem vontades e tem sonhos. E quando eu fui no Parque da Mônica, eu tinha namorado, né? Eu fui pra São Paulo pra encontrar com ele, porque ele ia se mudar de volta pra Porto Alegre. Eu disse, não vai, não. Eu pedi folga no trabalho pra ir, depois tive que compensar as horas tudo. Quer dizer, folguei na sexta e emendei o final de semana. Cheguei lá, ele ficou com vergonha de entrar no Parque da Mônica porque a gente não tinha nenhuma criança pra descer, era no subsolo do shopping. E aí chegou umas mulheres de saia e tinha a escada pra descer e tinha um escorregador de rolinhos, né? Que era um escorregador, assim, que era tipo uma esteira de rolos, assim. Tu ia rodando e chegava lá embaixo. As mulheres desceram de saia, duas mulheres. Aí ele olhou pra mim e disse assim, vamos entrar? Aí eu entendi. Ele tava com vergonha de entrar, que não tinha criança com a gente pra entrar. Aí chegou lá na parte dos carrinhos, tem uma parte que os adultos podiam fazer no carro, aqueles de bater, sabe? Bate-bate, auto-choque, sei lá como é que é o nome daquilo. E era só os adultos. E as crianças assim, pá, pai, pá, pai, pá, pai. E ele ficou impressionado, porque na família dele as pessoas são muito sérias. E eu achei o máximo. Meu pai ia estar lá certo, que ele ia ser o primeiro a estar lá, né? Então, eu não vejo problema nenhum em brincar, né? Aqui na minha cidade, a fábrica do Yakult de litro. Sério? Eu comprei um negócio que é que nem Yakult de litro, que é de outra marca, só que me prendeu meu intestino. Não sei que bactéria que tem lá que tranca. Mas eu tomei de copo também. Tem uma pergunta aqui que alguém falou. É o mesmo para quem brinca demais, não leva as coisas muito a sério? Não, aquele lá é Agrimone. Tá? Aquele lá é de bar é Agrimone, é o contrário. Zine é para pessoa muito séria, carrancuda, que não sabe brincar. Coisa mais boa, o Parque da Mônica. Eu amei. Fui em tudo. Não, e aí quando chegou na parte da Magali, que eu adoro a Magali, né? E uma vez eu fui no meu pai levava a gente em tudo que é lugar, mas também porque ele gostava e ele também queria ver os personagens. E ele pegava, arrecadava as crianças, tudo e levava, sabe? Eu tenho uma foto aqui dos bichos da Disney que vieram em Porto Alegre no aeroporto. Não sei se eram uns falsificados, mas ele levou as crianças tudo. Ele arrecadava. Uma vez também chegou na Turma da Mônica, também chegou no aeroporto, ele levou as crianças. Eu disse, pai, mas tu não tinha medo que as crianças. Imagina se uma corre para um lado e outra corre para o outro. Como é que tu ia segurar essas crianças? Ele disse, mas todos ficaram em volta de mim. Acho que eles já sabiam assim. Tipo, ó, o tio não é que nem tua mãe que vai sair correndo, gritando atrás de ti pra te segurar. Tu fica aqui, que senão é cada um por si. Se tu te perder, tu vai ficar perdido. Né? E aí uma vez meu pai me levou no Ipo em Cosul, que tinha a lojinha da Mônica, que eu tinha todos os materiais da Mônica, a mochila, tudo, os cadernos, tudo da Mônica. E pra pegar o autógrafo, e eu consegui ir no andar que tava a Magali, e a Magali era a minha preferida, né? E aí eu tenho o autógrafo da Magali. E uma vez eu descobri que na minha casa da praia, uma vez foi uma guria que trabalhava no Parque da Mônica e se vestia de Magali. E eu não fui naquele feriado pra praia. Ah, mas como eu falava com meus amigos, mas como que ela era? Mas o que ela disse? Mas o que ela contou? Eu queria saber. E eu já era adulta, tá? A gente tinha mais de 30 anos, inclusive. Mas aí quando eu fui pro Parque da Mônica, eu tinha 28. Tá. E aí eu cheguei lá e quando ia aparecer a Magali eu fiquei nervosa. Olha, pessoal, eu fiquei muito nervosa que a Magali ia chegar na parte que a Magali tava lá na casa da Mônica. E aí eu tinha brincado com ele e dito assim, ó, quando chegar a Magali, eu vou dizer assim, tu lembra de mim que eu fui no Ipuncosul pra te ver? E ele, tu não vai falar isso, né? Tu sabe que não é a mesma pessoa, porque não sei quem, eu, claro que é, falando, brincando, né? Só que ele acreditou.
né? Só que quando chegou perto dela, eu fiquei vermelha, fiquei no vermelhão e fiquei nervosa. Olha só, porque era minha ídola que eu ia ver, né? E aí, quando chegou perto, ele disse: vai lá agora, diz pra ela. E eu fiquei vermelha e a Magali me olhou e disse assim, ó: oi, linda, me dá um abraço. Eu tenho a foto, tá ali no meu escritório, a foto, eu com a Magali, tem uma bonequinha da Magali do lado, né? Porque eu realizei meu sonho de tirar uma foto com a Magali. Mas a Rose tá adorando minhas histórias, as histórias da Infantiloide. Tá. E vocês viram a bonequinha? Então eu vou contar outra pra vocês. Eu fiz essa live com esse tema só pra poder ter a desculpa pra usar minha bonequinha que eu fiz, porque eu tô encantada das minhas bonequinhas que eu estou criando, né? Então e aquela bonequinha ali eu tava vestida de Alice. Por isso que eu botei a roupa azul, assim, e fiquei com o gato. Porque é pra me lembrar de. Eu ia me vestir de Alice, gente, mas eu achei que era muito ridículo, né? Eu pensei assim, não, eu tenho um senso de ridículo, assim, algum pouco eu tenho, né? Mas aí, aquela bonequinha era a minha foto de Alice que eu fiz, e eu pensei, mas eu vou usar no que isso aí? Eu pensei, então eu vou criar uma live, entendeu? Eu faço essas coisas. Outra coisa que tem a ver, gente, baixa autoestima, imagem corporal distorcida, que eu dei o exemplo aqui, né? Porque eu era chamada de gorda quando era criança, de saco de batata, de bandolim, várias coisas. Então eu sempre era muito escrava de dieta, estava sempre a vida inteira de dieta. Quando eu relaxei um pouquinho, aí eu emagreci. Pra ver como a cabeça da gente comanda também o corpo, né? Medo de crítica é outra coisa que eu dei falei um pouco por cima. A pessoa que é muito criticada, ela aprende a criticar o outro e é como se ela apontasse o defeito do outro antes de que vejam o seu defeito. Porque no fundo, essa pessoa tem medo de ser criticada, né? Então, quando eu boto muito defeito no outro, é porque eu me acho ruim, péssima. Então, eu vou apontar primeiro a minha sombra, dizendo, né? Vou apontar primeiro no outro, vou criticar o outro, porque eu tenho medo é que vejam o meu defeito. Então, quando tiver o foco no outro, estão olhando pro outro, não estão olhando para mim. Não é, como é que eu vou dizer, consciente. Mas a gente vai trabalhando isso na terapia, a pessoa vai se entendendo. Sabe que ela era muito criticada pelos pais, que nada que ela fazia era bom bastante, que o filho do outro era sempre melhor, né? Por medo de crítica, eu não faço as coisas, porque é melhor não fazer do que fazer e ser criticado, tá? Resistência à mudança. Isso é muito característico também, sabe? Eu tenho medo de mudar e dar algo errado porque eu não tive apoio dos meus pais. Sabe aquela coisa assim de tu te vira, sabe? Então eu fico inseguro de atuar, de agir, porque pode dar errado e eu não tenho onde me apoiar, que eu me senti desprotegido. E aí a gente tem vários florais, até a própria fórmula de proteção, ela trabalha a proteção espiritual, mas ela também trabalha o se sentir protegido. O Allium, ou o Garlic, que é da Califórnia, ou o Allium de Saint Germain, trabalha essa questão de se sentir seguro. O Larte, que também é um floral de bar, para insegurança, para aquela pessoa que nem tenta porque tem medo de errar, então ela já sai da linha de largada, ela já sai perdedora. Ela ajuda até os outros, isso é interessante, ela ajuda os outros a crescer, a ver o seu potencial, mas ela nunca tá no palco. Ela sempre fica nos bastidores. Ela é amiga do famoso, sabe? Porque isso é insegurança, porque ela não teve um apoio dos pais. Às vezes, um apoio emocional, de entender as suas próprias emoções. Por isso que é tão importante aquele filme que eu falo tanto para meus alunos, o Divertidamente. Porque aquele filme ele foi um dos filmes mais utilizados em vários tipos de cursos, de escolas, de aprendizado, de avaliação de psicologia. Né? Só eu, num curso que eu fiz, a gente assistiu 3 vezes o filme. Então as pessoas usam na pedagogia, usam na psicologia, sabe? Porque é muito importante para a criança entender o que é aquela emoção que ela está sentindo. Uma vez eu vi uma mulher falando assim para a criança. O guri tava bravo, jogou o brinquedo longe, ela disse: "Tu não quebra o brinquedo. Eu te dei esse brinquedo, o brinquedo não tem culpa disso que aconteceu, tá? Então tu vai lá pro teu quarto pensar. Isso que tu tá sentindo é raiva. Não tem problema nenhum, pode sentir raiva, mas quebrar as coisas tu não vai. Vai lá pro teu quarto para pensar, pode sentir bastante raiva, dar soco no teu travesseiro, mas fica lá até tu te acalmar, tá bom?" E ele foi. Mas eu gostei muito que ela explicou para ele, isso que tu tá sentindo é raiva.
E não tem problema sentir raiva. A gente tem muita gente com problema de fígado, de inflamações no corpo, porque não se permite sentir raiva. É feio. Porque tu não é um bom menino. Porque tu é raivoso. Ou uma menina, tu não é princesa. Princesa não retruca, não responde. Coisa feia. Olha a outra como é um doce de menina. Olha só. Tu não colabora com nada. Feiosa. E aí pra uma mulher que é muito valorizada a beleza, ouvir que tu é feiosa, eu não quero ser feiosa. Qual floral para medo da crítica? Pode ser beach, dos florais de Bach, que é o crítico, porque o crítico tem medo da crítica, ele não gosta de ser criticado. Então, quando eu vejo alguém no consultório que diz, eu detesto que me critiquem, aí eu já pergunto, tu é muito crítico com as pessoas? Tu classifica as pessoas? Tu avalia, assim, e pensa mesmo que tu não diga, aquela roupa é inadequada para esse tipo de evento? Sim, eu não falo, mas eu penso. Né? Resistência à mudança eu já falei, né? Porque quando eu mudo, eu tô pisando num terreno que eu não conheço. E medo de abandono nos relacionamentos, que a gente também já falou. É algo bem característico da criança interior. Alguém, acho que essa daqui é daqui, né? Clientes querem olhos para atrair alguém especial, um amor. Querem atrair alguém, usar de subterfúgios, porque às vezes tiveram que usar de subterfúgios quando criança, né? Fazer uma gracinha. Eu não gosto daquela coisa assim, me dá um chocolate, e aí o pai diz assim, só se tu me der um beijo. Puxa, que feio. Então é uma chantagem, né? A criança, coisa mais básica do mundo, não tem nada a ver, é só uma brincadeira. Mas o que isso significa? Que eu vou usar o meu carinho, vou manipular o meu amor para ganhar o que eu quero. E aí depois eu cresço uma mulher que faz as vontades do marido para ganhar o presentinho, para ganhar o carro, para ganhar o livro, para ganhar o curso. Aprende assim, desde os pais, né? Peraí que tem umas outras perguntas aqui que eu quero ver se é disso aqui. E quando a pessoa é o contrário de Chicory, não chama atenção e acaba se isolando. Aí pode ser Larte, né? Pode ser Buttercup. Eu gosto desse floral, esse floral amarelo, uma flor amarela linda, muito poderosa, que trabalha o nosso plexo solar, a nossa segurança. E aquela pessoa que ela se apaga. Tem um outro que é Chiming Bells, não. Tem um floral, agora eu não me lembro o nome direito, e da Califórnia, que também é para deixar brilhar a sua luz, né? Para mostrar o seu brilho pessoal. Porque a pessoa, às vezes. Porque tudo isso daí que eu tô falando não é exatamente sobre o que eu recebi dos meus pais ou o que eu vivi na minha infância. É o que eu fiz com isso que eu recebi. O que eu fiz com essa experiência que eu vivi. Né? Porque eu posso ir para um lado, eu posso ir para o outro. Eu posso virar uma pessoa que, por ser muito criticada, eu não tento fazer nada, eu fico insegura e acho que estou sempre errado, então eu não tento nada, eu não me arrisco. Ou eu posso ser uma pessoa competitiva, porque já que ninguém me viu, agora eu vou passar por cima de todo mundo para mostrar que eu posso. É o meu livre-arbítrio, né? Eu recebo algo e o que eu faço com aquilo que eu recebi. Ó. Vejo muitas colegas chamar as filhas de minha bolinha, meu pãozinho, para chamar de gordinha, né? As crianças não gostam. Assim, na maioria das questões, porque eles veem xingamentos de pessoas sendo chamadas de gorda, sabe? Então ele começa a entender que meu pai me chamava de gordinha, me chamava de bolinha, e quando vai crescendo, vai ficando adolescente, não gosta desse tipo de apelido. E sempre vai se olhar como a bolinha. Então, o que eu preciso? Emagrecer. E aí, às vezes, se torna distorção da imagem. A pessoa não tá gorda, mas ela sempre acha que tá gorda. Vocês sabem que a grande maioria, assim, quase que 100% das pessoas que têm anorexia são mulheres, né? É mulher que tem anorexia, principalmente adolescente, gente mais jovem. Tudo para ser aceito. Tá? Deixa eu ver. Minha mãe me deixou doente no hospital. Eu achava que ela. Peraí, que não dá pra enxergar tudo. Que ela não ia voltar.
É, minha filha, isso acontece, aquela que eu falei no início, né? Acontece mesmo. Então, outros florais que eu queria mostrar pra vocês, o cerato, que talvez não seja muito óbvio, mas o cerato é para aquelas pessoas que sempre impedem a opinião do outro, que não acreditam na sua própria intuição. Então, eles são uma pessoa, é um tipo de pessoa que tem dúvidas. E as dúvidas dessa pessoa é que tudo que ela faz tem que ser validado pelos outros. Eu preciso da opinião do outro. O outro sabe que é mais bonito eu levar o azul ou o rosa. E eu não sei opinar sobre aquilo. E fico sempre pedindo o consentimento do outro. Então, por exemplo, eu posso até decidir. Eu compro o azul, mas eu fico com aquela coisa do. Será que tu não devia ter levado o rosa? E aí todo mundo que diz assim pra mim, ai que bonito esse blusão. Aí eu digo, mas tinha rosa. Mas rosa é mais. A gente não usa tanto, né? Azul é mais neutro, dá pra misturar com outras coisas, né? Aí a pessoa diz, né? Né? Tu não acha? Olha só. Né, tu não acha que se eu comprasse o rosa, não ia usar tanto, ia chamar muita atenção, ia ficar muito evidente. O azul é mais discreto, né? Aí a pessoa fica querendo que o outro concorde com ela, valide aquilo que ela decidiu. Quando ela decidiu, né? Porque às vezes, normalmente, ela pergunta a opinião e acaba levando aquele que o outro disse que era melhor pra ele. E normalmente isso não dá certo, porque não tá usando o livre-arbítrio dele. E isso tem a ver com as inseguranças que a gente tem da nossa infância. Às vezes a pessoa, tudo a mãe decidia por ela. Já pensaram nisso? Que a criança não podia decidir que roupa ia botar, se queria ir ou não, no aniversário do amiguinho. Tudo olhava pra mãe. Uma vez eu vi uma criança, chegou na casa de uma outra pessoa, perguntou assim, quer suco? E a criança não respondeu. Ela olhou pra mãe. E aquilo ali me veio assim muito. A mãe muito dominadora, ele nem aceitar um suco, ele não podia sem o consentimento da mãe. A mãe disse: aceita, meu filho, tu quer? Só que eu sabia que ela não era assim com ele. Ela sempre tinha que definir tudo por ele, sabe? Era tudo assim do tipo: ah, tu quer o suco? Então tu tem que tomar todo. Tu quer o copo grande? Tu vai tomar todo. Mesmo que tu não aguente, tu vai ter que tomar todo, entende? Sempre tinha uma coisa de um castigo, então a decisão tem que ser muito acertada, senão vai ter uma penalidade muito grande. E se eu não aguentar aquilo não entrar dentro de mim, eu vomitar, aí eu vou apanhar, tá? Os florais me ajudaram tanto a perceber que eu merecia uma vida plena. É verdade. Todos nós somos merecedores, gente. Todos nós. E aí entra o Pine, né? Que eu peguei os dois aqui. Ó, esse aqui é o Pine, a flor do pinheiro, trabalha culpa. E esse aqui é o Pinus, que é o que foi feito o floral de Minas, tá? O Pinus. E eles trabalham culpa, tá? E a culpa é algo que tem muito a ver com a criança interior. Então, quase que todos nós, assim, é difícil uma pessoa que eu não vejo no consultório que tem algo relacionado com culpa em alguma área da sua vida, né? Então esse floral liberta e liberta muito e foi esse um dos primeiros florais que eu tomei. Eu tomei, na verdade, todos os florais que tinham no capítulo do livro do meu professor, do capítulo Culpa. Quando eu vi, eu tava tomando todos, né? E foi aí que comecei a me libertar. Parar de me culpar, me cobrar, me achar que não era merecedora porque eu errei, porque eu dei um furo, porque eu comentei um negócio inadequado. E é claro que isso daí não saiu totalmente da minha cabeça ainda. Claro que às vezes eu ainda fico remoendo uma coisa que eu me arrependo, por que que eu não fiz diferente. Mas antes eu ficava semanas, e agora eu fico 1, 2 dias no máximo. E já tenho um discernimento de pensar, poxa, eu fiz do jeito que eu achava, minha intenção não foi ruim, deu errado, paciência, da próxima vez eu vou fazer diferente. Mas antes eu não pensaria assim. Eu ia ficar assim com chicote, querendo me trucidar. Minha mãe dizia: nós vamos na casa da vizinha e se vocês pedirem algo, vão apanhar quando chegar em casa. Psicologia antigamente era assim, né? Então, Pine também é um que eu separei para comentar por causa da culpa da criança. E aí eu peguei aqui Plantago, que é dos florais de Minas, porque Plantago ele tem a ver com muitos medos, medo de viver, medo da vida, medo de ser feliz, medo de ser pleno, né? E isso faz muitas vezes com que a gente tenha medo de olhar para nossa criança interior, porque aquelas feridas lá que a gente cobriu, a gente botou um band-aid assim para esconder, não tá cicatrizado. E a gente tem medo de mexer naquilo lá e vai doer, vai doer. Vai doer, mas é para bom. Vai doer, mas é para uma boa causa, para depois curar.
sabe? Sabe aquele procedimento que as enfermeiras fazem? Como é que é o nome daquilo, gente? Defibrilar? Não, como é que é? Aquele negócio que tem que tirar as camadas assim do machucado. A Tânia não tá aí, a Tânia é enfermeira. Que tem que tirar assim aquelas crostas assim para o negócio cicatrizar melhor. É isso que a gente vai ter que fazer, tirar a casca, deixar a ferida exposta para que ela cicatrize melhor. Muitas vezes é isso. E outro floral que não tem a cartinha, né? Até porque é uma fórmula, não é um floral independente, é fórmula Leucanta, né? Todo mundo sabe que eu sou fã da fórmula Leucanta e ela trabalha quando a mãe desbridar. Isso, ai, desfibrilar, eu tenho que desfibrilar a pessoa. Já ia matar, tá? É desbridar, ó. A Neuza é enfermeira também. Ó, debridar ali, ó. Todas as enfermeiras me corrigindo, exatamente isso. Às vezes é preciso mexer um pouquinho na ferida, né? Não que a gente não possa dar um conforto para essa pessoa, um colchãozinho, uma anestesia, né? Ajudar ela a estar confortável quando ela vai mexer nisso. Com os florais a gente pode fazer isso. Não precisa ser uma cirurgia sem anestesia, tá? Mas vai doer um pouquinho, sim. A gente vai ter que dar uma choradinha aí para liberar essa dor, mas é por uma boa causa. E fórmula Leucanta, que eu falo tanto que eu acho que eu acabo com os estoques das farmácias, porque eu indico quase que para todo mundo, né? Ele trabalha aquela situação quando a mãe fica grávida, descobre que tá grávida e ela pensa, eu não posso ter esse filho agora, eu não poderia ter esse filho agora. Seja porque ela estava com problema financeiro, seja porque ela começou um emprego novo, seja porque ela estava se separando desse pai, seja porque ela era solteira, seja porque ela ia fazer faculdade agora, ia fazer um mestrado, tinha outros planos, ou porque ela já tinha um monte de filho. E o primeiro pensamento que ela teve com relação a esse feto foi: eu não podia ter essa criança agora. Mesmo que segundos depois ela diga, mas é uma bênção, Deus sabe o que faz, vou acolher, já te amo, meu filho. O primeiro pensamento, ele quebra um pouco o vínculo entre a mãe e o filho, né? E se isso não for consertado, não for corrigido, a criança acaba virando um adulto que nunca perdoa essa mãe, mesmo que inconsciente. Ela não sabe disso. Às vezes eu pergunto, como é que é o relacionamento com a tua mãe? Ah, é assim, assim, assado. E a tua mãe, ela quer tu foi planejado? Essa é uma pergunta que eu faço. Ah, não sei, minha mãe nunca me falou. E às vezes eu percebo que quando a mãe nunca falou é porque tinha um conflitinho ali, alguma coisa que ela não quer dizer para a criança. E com razão. Ela não quer botar uma coisa de que a criança se sinta rejeitada. Mas o sentimento fica. Então a gente pode tomar tanto a mãe quanto a criança. E inclusive o adulto que passou por isso na infância, sabe? É para conexão entre mãe e filho. Porque quando esse vínculo se quebra e se ele nunca é restabelecido, ou pelo menos parcialmente restabelecido, a pessoa se cria um adulto inseguro, um adulto que não sabe ir para a vida, que não toma a vida como ela foi, como ela chegou. Ela parece que sempre a mãe tem uma dívida com essa criança. Então às vezes vira um chicore que cobra da mãe uma atenção, que fica grudado na teta, que tem que dormir grudado na mãe, que a mãe não consegue fazer nada dentro de casa, que a criança tá pendurada. E eu percebo isso, gente. Que adultos que fazem chantagem com seus relacionamentos, que a pessoa tem que provar que ama. Eu quero uma prova do teu amor. Ah, eu fiz tal coisa pra ti, tu tem que fazer algo em troca. Tem muito a ver com esse relacionamento com a mãe, de que já perguntei, como é que uma vez eu tive a oportunidade de encontrar num aniversário a mãe do meu paciente. E eu perguntei como é que ele era quando criança. Ah, era um chato, fazia meu bico da teta de chupeta, tinha que dormir com a teta pra fora, eu não podia me virar dormindo, ficava com dor nas costas, mas tinha que estar ali. Se eu me mexesse, ele estava dormindo, não estava mais mamando. Se eu me mexesse, ele chorava, abria um berreiro. Então, tem tudo a ver. E era uma pessoa extremamente, estava trabalhando nos relacionamentos, extremamente ciumento, inseguro, sabe? Tinha umas coisas de se emburrar, de fazer beiço, de fazer. Então, não quero mais, de bater porta. Umas coisas totalmente da criança interior que cria atenção, né? Chicory. Isso que eu tô falando, a Paula perguntou qual é o floral. É chicory. E o floral da mãe, do vínculo da mãe e filha, fórmula Leucanta. Não é Leucanta, tá? Existe só Leucanta e existe fórmula Leucanta, tá? É a fórmula, porque a fórmula dentro tem sorgo, que trabalha o pertencimento, se sentir
fazendo parte de algo. Tem Embaúba, que trabalha a mágoa, porque essa mágoa que se cria desse vínculo rompido. Tem Melissa, que trabalha abuso, relacionamentos abusivos, que a criança se sente meio abusada, assim, de não ter aquele amor que ela esperava. Ela cobra algo em troca, né? E Melissa trabalha, como é que é? Poder rir novamente. Eu acho muito bom, Melissa. É um floral que eu uso bastante também. Se permitir rir novamente, né? Ele é muito usado para abusos em geral. O que mais que tem? Unitatum, que é para rejeição, para quem se sente rejeitado. Tem vários, acho que tem, se eu não me engano, tem Allium, para se sentir protegido, né? Para se sentir seguro. Então é uma fórmula muito boa que várias pessoas têm que tomar. Porque a mãe, gente, ai, mas então a culpa é da mãe. Gente, a mãe tem culpa de ficar. Ai, ficou grávida numa época que, por exemplo, tinha uma paciente que ela recém tinha entrado no emprego e estava nos 3 meses de experiência e descobriu que estava grávida. Ela era mais velha, ela achou que estava entrando na menopausa. E quando ela foi fazer uma eco de revisão, a mulher disse: Eu não posso fazer esse exame, tem um bebê aí. Ela já tinha um filho de 18 anos. E ela descobriu a gravidez, ela chorava, chorava, chorava. Vocês acham o quê? Que tem que chicotear essa mãe, tem que apedrejar em praça pública? Porque ela não estava planejando uma gravidez e acabou ficando grávida? Né? E a mãe que está grávida pode tomar esse... Sim, pode tomar sim. Deve, é muito bom. Inclusive pode tomar depois que o bebê nasce, porque o bebê também vai absorvendo essa energia através da amamentação, através do contato. Porque a mãe e o bebê, eles vibram na mesma vibração até uns 1 ano e meio, 2 anos. Eles, até na homeopatia, a gente pode tratar a mãe no lugar da criança e a criança se cura por tabela. A gente pode dar o mesmo floral, o mesmo floral também, ou a mesma homeopatia para os dois, ou para um dos dois e o outro vai refletir o efeito. Então é muito bom que já tome, sabe? Ai, não estava planejando essa gravidez. A mãe carrega culpa, às vezes, por exemplo, de ter pensado em tirar. E aí pensou e disse: Não, não, para, tô louca, tô pensando uma coisa extrema, nunca faria isso. Mas pensou, e aí tem gente que se culpa a vida inteira e chora no consultório e diz: Porque no primeiro momento, quando eu tava desesperada, eu pensei em tirar. Ah, e ela tem culpa de ter pensado isso? Ela pensou, ela é humana, ela também tem a criança interior dela, ela também tem mãe, tem pai, ela também tem vô, tem vó, ela tem o histórico dela também, muitas vezes muito mais mal resolvido do que o nosso, porque a tendência dos pais filtrarem um pouco os problemas e os filhos, a tendência é sofrerem menos do que os pais passaram. Como é que é o nome daquele filme, gente? Eu até botei. Eu até botei esses dias num grupo. Vou tentar me lembrar, depois eu escrevo embaixo da live. Um filme sistêmico. Ah, eu ia procurar meu celular tá aqui. Mas é um filme que fala sobre isso e que a filha diz assim: não julgue a mãe, ela passou coisas muito pior do que a gente passou. No tempo dela foi muito pior. Então a gente sempre a tendência é diminuir o sofrimento na próxima geração. Então ela já absorveu um pouco, né? Ela tem as questões dela também. Ela também teria que fazer terapia, ela também teria que tomar florais. Mas quantas tiveram essa oportunidade? A maioria não teve. Às vezes não se permite. Gente, já passou várias horas. 1 hora e meia. Ó, uma última pergunta então, da Francimeire. Quando a pessoa muda de boazinha e se torna ranzinza, acaba afastando as pessoas. E isso mesmo. Acaba ficando sozinho. Aí tem que tomar floral pra solidão também. Porque aquilo que ela mais queria, né? Ah, e a Suzy disse que viu o filme. É um filme meio novo, né? Que o rapaz vai contando a história dele. Um rapaz que fazia... Que era advogado, né? Que fez faculdade. Foi o primeiro da família dele a fazer faculdade. E vai aparecendo sempre as coisas de quando ele era criança. E depois o reflexo quando ele cresceu. Né? Puxa, vou ter que fazer depois. Depois eu escrevo aqui embaixo, gente. É que tá no meu celular, eu tenho medo de mexer e cair a live e não salvar. Tá? Mas depois eu vou. É tipo, era uma vez em. Não sei o que, uma coisa assim. Depois eu vou botar aí, tá? Mas, gente, a gente tem que encerrar. Então, vamos tirar uma carta. Se concentrem aí. Seu anjo da guarda, seu eu superior.
guiar a gente aí, qual é a mensagem que a gente tem que receber aí, uma coisa mais geral aí sobre nossa temática e sobre nossa criança interior, que tá precisando aí de uma mensagem. Vou tirar de olhos fechados. É essa aqui. White Chestnut. Tá? Vamos ler a mensagem. Do carrossel mental para o silêncio interior. Qual a verdade que preciso compreender melhor? Nossa ligação com a orientação interior passa pelo nível emocional. Por isso precisamos levar a sério nossos impulsos emocionais e, se possível, lidar com eles no momento certo. Qual a decisão que me faz entrar em contato com a minha orientação interior? Resolvo observar meus impulsos de modo global e lidar com eles conscientemente, logo que surjam. Quando procuro solucionar um problema, volto-me diretamente à minha orientação interior e lhe peço a inspiração necessária. Eis como identifico o crescimento do meu potencial positivo, White Chestnut. Minha mente está mais clara. Muitas coisas que antes eu queria resolver mentalmente à força, hoje consigo deixar que se aproximem de mim e esperar até que a solução aflore do meu interior. A flor dos pensamentos. White, Era uma vez um sonho. Era esse filme então, gente, ó. Era uma vez um sonho. O nome do filme era Netflix. Era uma vez um sonho, tá? Gente, esse floral é pra pessoa que fica remoendo os pensamentos na cabeça e não consegue tirar, sabe? Que fica com aquilo na cabeça e tenta mudar de estação a cabeça e nunca consegue. Então, quem sabe, alguns de nós aí, ó, que estão assistindo essa live até agora, precisam aprender a relaxar o mental, parar de controlar os pensamentos, parar de se culpar e remoer as coisas e não tirar da cabeça. E vai deitar e fica pensando, e vira e mexe e volta o assunto, e fica com aquilo lá remoendo. A gente diz que é a pessoa que rumina pensamentos, que vem e volta o pensamento, vem e volta, vem e volta. Olha aí, ó. White Chestnut. Tá? Então, vamos encerrando essa live, que a pessoa quando vê fala demais. Eu falo demais para compensar minha criança interior, que não era escutada, e agora ela quer falar. Olha, até a Isa está ali, ó. Eu não tinha visto. É o ruminante mental, exatamente. E eu já sofri muito, já tomei muito esse floral, é a principal causa de insônia. A maioria das insônias é por causa da ruminação mental, tá? Se não for pessoa brigando em pensamentos que foram vervém, é um White Chestnut, olha, quase que certo, é um é outro. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Acolham a criança interior de vocês. Deem um presentinho de vez em quando para ela, aquela coisinha que ela gostava. De vez em quando eu faço um purezinho de batata, que era uma coisa que eu amava quando eu era criança. E eu como aquilo bem devagarinho, saboreando, sabe? Aquele purezinho, assim. E tem tantas coisinhas que a gente gosta de... que a gente se lembra, assim, e lembra a nossa infância. Por que não relembrar com carinho, né? E acolher essa criança aí ferida, que às vezes precisa de um colo. Quem vai dar pra gente é só o nosso adulto, tá? Um beijo, obrigada. E até a próxima. Encaminhem para aquela pessoa que possa estar precisando refletir sobre isso. Porque às vezes a pessoa teima, sabe? Se esconde através de uma coraça, assim, de... eu sei tudo isso aí. Tudo aí que tu tá falando, eu sei. Sabe o que tu tá fazendo com essa informação? Né? Começar a mexer nisso aí. Você já sabe? Ok. Primeiro passo, saber. Agora vamos agir. Né? E olha o que a Niva falou. Essa semana ela fez polenta com frango. Isso era uma coisa da tua infância. Sabe o que eu me lembro da minha infância da escola, lá do Érico Veríssimo? Polenta com molho, quando era a merenda. Eu me lembro da professora, a mulher, não era professora, acho que ela era funcionária da escola. Ela dizia assim: bom dia, merenda, polenta com molho. As pessoas saíram correndo assim, empurrando as classes para chegar mais rápido assim. Era muito bom polenta com molho. E era diferente, aquele gosto, aquela lá era muito boa. Era com soja, com proteína de soja, com uma coisa boa que era aquilo. Não sei como é que eles faziam. Ai, para que agora tá me dando até fome. Então tá, pessoal, ó, tchau e até a próxima, tá bom? Se vocês quiserem mandar assuntos para sugestão pra gente fazer outras lives, mandem aí que vão ser muito bem acolhidas, tá bom? Beijão.
Olha, arroz eu comia 2 vezes. A Maria Helena, eu fiz arroz doce. Parem, gente, eu tô ficando com fome. Vou ter que comer um pãozinho de queijo ali. Beijo.